Ei, 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 oi, 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 gente boa de Deus, queridos e queridas. Uma segunda pergunta aqui no Caio Responde é: Caio, você concorda que a igreja brasileira hoje é mais paulina que cristã? Não, ela só é paulina no que diz respeito a usos e costumes que arrancaram de Paulo, como eu expliquei quando eu falei a resposta anterior a esta, sobre Jesus, a chave hermenêutica, também para Paulo e também para ser usada como filtro para o Novo Testamento e para todos os apóstolos, eu expliquei. E de modo que não. Paulo não cria que tivesse lugar na verdadeira Igreja de Cristo para senhores de escravos e para escravos, para a superioridade do homem sobre a mulher, para coisas desse tipo, para qualquer forma de etnicismo glorificante dos judeus contra gregos, bárbaros, citas, africanos, orientais, asiáticos ou qualquer outro grupo humano planetário. Para Paulo, o judeu não tinha nenhuma vantagem nesse sentido, exceto a vantagem de ter sido por meio daquele labirinto de perversidade da história de Israel que eclodiu o Cristo de Deus, Jesus. E exceto pelo fato de que houve inúmeras profecias que apontavam nessa direção do Cristo de Deus, Jesus. Para ele, a gente tem que entender Paulo também do jeito que a gente entende Jesus encarnado. Ora, conversando longamente com meu amigo John Stott, foi um dos maiores teólogos do século XX e um dos mais bíblicos da história da Igreja Ocidental, no meio da floresta amazônica, algumas noites, a gente conversou sobre o livro que ele tinha acabado de escrever, a Contracultura Cristã, sobre o Sermão do Monte. Eu tinha lido o livro com todo o amor umas 2 vezes. E é um tomo grosso, um livro rico de informações, e eu li com todo carinho e amor. Ele já era meu querido, eu já o amava há muito tempo e depois ficamos amigos, de modo que para mim era um prazer inenarrável, usando uma palavra cansativa. Pois bem, mas no meio do mato, lá na floresta amazônica, no barco, em pleno Rio Negro, a gente conversou várias vezes. E até o dia em que eu falei para ele: olha, na realidade, com todo o amor do meu coração, eu achei o livro lindo, mas achei que você deixou de fazer uma única pergunta que responderia a questão inteira. Se Jesus é o Verbo encarnado de Deus, como é que ele viveu, porque ele não era esquizofrênico, nem fariseu, nem hipócrita, como é que ele viveu cada coisa que ele ensinou? Por exemplo, eu não preciso apelar para o grego clássico e para os vários tipos de literatura grega para saber o significado de ser humilde de espírito. É só olhar para Jesus, como ele foi humilde de espírito, quando se diz, ele mesmo diz: eu sou manso e humilde de coração. Como é que ele praticou humildade? E aí você fica sabendo como é que ele aplicou mansidão. Olha para a vida dele e veja como é que ele interpretou mansidão, já que ele não era esquizofrênico, hipócrita, fariseu. Como ele manifestou mansidão? Como ele manifestou ser um bem-aventurado que chora? Porque tudo que ele ensinou, ele encarnou, ele viveu. E foi assim, vivendo, que ele também, sob todas as perseguições, olhou para o céu e exultou do Espírito Santo, porque aquelas eram realidades concedidas para entendimento por parte do Pai que está celeste, do Pai celeste,
para aqueles que têm um coração humilde, simples e quebrantado. Eu não preciso ficar estudando o que os acadêmicos gregos falaram sobre o significado de perdão, a palavra perdão, nem os teólogos da igreja, nem nada disso. É só ver como Jesus perdoou e como ele tratou aqueles que ninguém perdoava, como ele incluiu aqueles que estavam definitivamente marginalizados. Isso revoluciona e chama para um nível muito mais dramático e visceral o Sermão do Monte e todas as outras coisas nele concernentes. E até aquelas mais pesadas, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aonde às vezes uma pessoa criada dentro do cristianismo, com tanta educação teológica e acadêmica, fica tentada a recorrer a tantas bibliografias para demonstrar o seu próprio conhecimento, quando na realidade é só ver como Jesus tratou a esses. E esses não eram nem publicanos, nem meretrizes, nem pecadores, nem endemoninhados, nem nada, eram os acadêmicos, como Nicodemos, que era mestre em Israel e não compreendia aquelas coisas, eram fariseus, eram saduceus, eram levitas, eram imoladores e derramadores de sangue nos cultos no templo. Eram esses, sobretudo, aqueles que não perdoavam nunca. Eram aqueles que guardavam os rancores e amaldiçoavam. E veja como Jesus tratou também a esses. Ou como Jesus tratou a Judas, que o traiu, e quando volta Jesus diz: amigo, a que vieste? E ele não estava de falsidade. Judas não deixara de ser objeto do amor de Jesus nunca, nem traindo. Traiu a Jesus e continuou amado por Jesus, como Pedro, que também o negou, e como os demais que também fugiram. Então, voltando à sua pergunta, não foi Paulo que fundou o cristianismo, foi o imperador Constantino. As estruturas que Paulo gerou eram mínimas, eram pequenas congregações, eram caminhos da graça, como eu tenho hoje aqui espalhados pelo Brasil inteiro. Eram grupos de 30, 40, 50, estourando 100 pessoas, espalhados em núcleos mínimos. Paulo nunca imaginou que chegaria um tempo em que aquilo tudo seria grande, enorme, avassalador, que tomaria o poder, nem Roma, nem que viraria o Sacro Império Romano. Isso é o cristianismo, que se atribui ter sido fomentado por Paulo por causa do não permito que as mulheres ensinem na igreja. O que também não era verdade para ele, porque ele diz que Priscila e Áquila eram aptos para pastorear pessoas que ele deixou sob o pastoreio delas. Se você lê em Romanos 16 a quantidade de mulheres que ele menciona como sendo gente com conhecimento e com ministério apostólico anterior ao dele, e ele faz coisas variadas. Para aquele grupo específico, onde havia mulheres falando barbaridades, quase como feiticeiras pentecostais falando loucuras, ele dá um conselho peremptório que aí se universaliza para todo lado e que foi muito conveniente para o cristianismo constantiniano. Aí Paulo fica com as costas dessa largura, porque o próprio Paulo, para ser compreendido, a gente tem que aplicar a chave hermenêutica, porque o que sobra de Paulo, depois que você aplica a Jesus a chave hermenêutica, é o suprassumo do evangelho do Cristo eterno, não o ensino do Jesus histórico. Paulo se dedica ao ensino de coisas transcendentes e do Cristo que habita agora o coração, que foi a ênfase de Jesus em João 13, 14, 15, 16 e 17. Paulo dá ênfase nesse Cristo do interior, do ser, que cresce na gente, que engravida a gente, que se existencializa na gente. Mas pobre Paulo ser acusado de ser o pai da Catedral do Vaticano, que é de São Pedro, não é de São Paulo. E Paulo, no ensino dele, foi o ensino de Paulo que dividiu o chamado cristianismo católico com a reforma protestante, com Efésios 2, 8 e 9,
e outros textos mais, como Romanos 10, 17, vários outros textos. Foi Paulo o responsável pelo divisor de águas no século XVI. Mas Paulo até hoje não é pregado nas igrejas. Então a igreja evangélica no Brasil é tudo menos paulina. Ela é de Moisés, ela é de Samuel, ela é a igreja de Números, de Crônicas, ela é a igreja do Gênesis, do Deus que criou em 7 dias, em uma semana. Ela é uma igreja diminuta, que não cabia na alma de Paulo, na compreensão dele, que era infinitamente mais dilatada, mas ele leva a culpa. E eu vejo bons teólogos, como os teólogos católicos, em geral, são melhores do que os protestantes. Leem mais, ficam mais tempo estudando e leem material protestante em profusão e me procuram. De vez em quando alguém me procura: Caio, me explica essa coisa do Jesus, a chave hermenêutica aplicada a Paulo. Aí eu explico, 20 minutos, meia hora num telefonema, o cara diz: uau, eu passei minha vida inteira, nunca consegui enxergar assim, agora eu tenho outra visão. Eu espero que vocês também a tenham, tá bom? Tem outra pergunta aqui, porque até aqui eu respondi em 11 minutos essa sua primeira pergunta. A outra pergunta, de uma outra pessoa, diz: como perdoar? Meus tios, não por parte de pai, não foram ao enterro da minha mãe. Então, uma construção que fica assim meio confusa, mas o que ele está dizendo é que a mãe dele morreu e os parentes dela não apareceram no funeral, os tios. E ele ficou também comparando com o fato de que os tios dele, por parte do viúvo, do pai dele, apareceram, mas os irmãos da mãe não apareceram. Aí ele diz: como é que eu vou perdoar esse pessoal? Mas assim mesmo mandaram uma oferta, que eu imagino que seja financeira, generosa. Para ele usar a palavra generosa, é porque os irmãos dela que faleceu não foram ao funeral, mas mandaram como expressão de carinho uma soma importante de dinheiro, que a gente não sabe também a razão pela qual eles não foram. Se o pai dele, o marido dela, o finado esposo dela, tinha algum problema grave com os irmãos dela, brigaram, se desentenderam, e houve um contexto de desavenças. Ele não explica nada disso, ou ela, não explicam nada disso. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu. Ou estavam viajando e moram fora, viram que não conseguiriam chegar, ou porque tenham passado muitos anos separados por alguma razão. Sabe Deus qual possa ser, porque ele diz que esses parentes da mãe, que não foram ao funeral, mas mandaram uma grande oferta de ajuda para a família, são cristãos. E ele fica zangado, dizendo: como é que eu vou perdoar? Ainda mais sabendo que eles são cristãos. Eles são religiosos. Eles são evangélicos, eventualmente sem evangelho. Eu digo eventualmente, porque eu não sou juiz nem partidor entre nenhum de vocês. Provavelmente houvesse areia nessa engrenagem que dificultou alguma coisa. Ou foram circunstâncias, ou foram relações não tratadas. A gente não sabe nem o quanto que o pai dele, hoje finado, marido da mãe dele que faleceu, teve de dificuldade ou de entreveros com a família dela, ou se para casar ela rompeu com todo mundo, ou se ela se casou com um cara difícil à beça, que não queria papo com ninguém a vida inteira. Tudo pode ter acontecido. Chegou esse dia em que eles que tinham eventualmente passado mais tempo longe dela do que com ela, disseram: a gente a ama, mas vai ser uma hipocrisia da nossa parte ir até lá.
depois de tanta confusão, sem solução, vão mandar um dinheirão para os filhos, para as crianças, para os rebentos dela, tocarem a vida, para melhorar alguma coisa, ou para pagar o funeral e sobrar. E aí você toma isso para você e acusando os outros de serem cristãos, olhe primeiro para você mesmo, que diz que é cristão, e transforma isso num problema sem solução. Isso era concernentemente a sua mãe. Você já está aqui na iminência de transformar isso numa maldição hereditária, ou seja, de herdar esse ódio, essa desavença, ou até de aumentar, amplificar, exacerbar esse espírito de divisão, de alargamento de fossos, de separação, de soerguimento de muralhas, de dificuldade e separação entre os grupos familiares e se acusando de serem cristãos. Nenhum de vocês está agindo como cristão. Se fosse minha irmã, ela podia ter tido o capiroto como marido. Era minha irmã, eu teria ido lá. O capiroto que se ausentasse durante a minha presença. O capiroto do marido dela, se o teu pai for uma pessoa difícil assim. Ou tenha sido qual tenha sido a questão, até com ela. Pode ser que ela tenha sido difícil a beça na relação com eles. Então, se fosse eu, não importando quem fosse, nem como tivesse me tratado, eu iria, por vínculo de familiaridade consanguínea, de história, eu iria. Mas nem todo mundo é assim. Agora, se você percebeu isso, cabe a você perdoar, meu filho. Perdão nunca é condicionado ao que os outros fazem para merecê-lo, senão não é perdão. É acerto de contas. Perdão é graça. Perdão é um favor imerecido. O outro não se enxerga, nunca me pediu perdão, nem me pedirá. Quem sabe olhe para mim dizendo que eu sou isso, aquilo outro. Não importa o que eu faça, eles vão sempre me julgar a partir do pressuposto de preconceito, de pré-juízos estabelecidos na cabeça deles, de antipatias que eles desenvolveram contra mim. Eu não tenho nenhuma responsabilidade a esse respeito. Eu cuido de mim e sou livre para ir aonde eu quiser. Não importa o que pensem. Se o Bolsonaro, que é um cara com quem eu não tenho nada, eu não compartilho nada com ele, não tenho identificação nenhuma, abomino quase todas as posições dele, mas se chegar aqui a senadora Damares, que apesar de ser de um outro lado e campo de observação e de visão da vida, talvez bem diferente da minha, com certeza, mas eu sei que ela me ama muito, gosta muito de mim. Tem muito carinho por mim. Ela atravessou todas as dificuldades de que eu penso de um modo diferente do dela. Eu não estou falando politicamente falando, não. Eu estou falando de pautas do evangelho que eu defendo. E que são prioridades para mim. Algumas ela também defende. Mas se ela vier aqui e disser, olha, o Bolsonaro morreu na prisão. E inacreditavelmente tudo que é pastor que vivia do lado dele está longe. O senhor iria lá dizer uma palavra no sepultamento dele? Eu iria. Não para exaltar o Bolsonaro, mas para falar de Jesus, de consolação, de graça, de amor, que é para o que eu vim ao mundo. Eu não estou aqui para levantar bandeira política de nenhum partido, de nenhum grupo. Mas eu iria, não tem nada, até, olha, eu tenho dito para choque de alguns de vocês, que até o diabo eu já perdoei. Eu não carrego nada, como Jesus disse. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É porque não havia no coração de Jesus nem ódio pelo Satanás, pelo diabo, pelo traidor, muito menos por aquele cujo coração lhe tinha insuflado, que era o coração de Judas. Para que eu possa dizer, aí vem o príncipe deste mundo, o diabo, ele nada tem em mim, ele não pode ter nem raiz de amargura em mim, não pode ter me causado ódio dele em nenhuma perspectiva.
E é por isso que eu vivo tão em paz, porque não tem ninguém com o poder de me fazer ficar ressentido nem amargurado. Eu enxergo quase todo mundo. Conheço os ardis deles, as manhas, as hipocrisias. Eles se fingem de camuflados, mas eu saco, meu Deus. Que culpa eu tenho se eu nasci enxergando mais do que vocês conseguem enxergar? Eu vejo você. E você está perdoado. E eu iria te sepultar, te abençoar, te socorrer numa cadeia, numa prisão. E você faça o mesmo, porque esse é o ensino de Jesus. Eu só sou como sou e tento praticar o que eu pratico e viver o que eu vivo, porque eu aprendi com Jesus. E você deveria ser do mesmo modo, perdoar seus tios, perdoar sua mãe, perdoar seu pai, se perdoar e começar a vida nova. Do contrário, meu filho, você está se amarrando num lugar de muito sofrimento e você vai ser um perpetuador das desavenças, das amarguras, das desgraças. Eu, quando falo aqui com ênfase e denuncio a bagaça evangélica, é porque 99,9% das práticas caem aí. Eu conheço alguns milhares de pastores que, num universo de milhões de crentes, alguns milhares de pastores de igrejinhas de 50, 70 e 100 membros não formam nem 0,5% desse grupo todo, que são uma exceção bem-aventurada, mas que não dão para caracterizar e nem justificar os 99,9% de maldade praticada em nome de Jesus sob a insígnia evangélica. Não seja você mais um desses multiplicadores do ódio, nessa comunidade que fala de amor de Cristo como sedução e pratica o ódio diabólico como cotidiano. Não entre nessa. E eu paro por aqui e volto com vocês todos amanhã. Agora, vai!